4 funcionárias em 4 dias. Todas mandadas embora. Todas saindo daquela cobertura em Belo Horizonte com os olhos vermelhos e o coração apertado. O empresário Marcelo Andrade não tinha tempo para erros, nem para sentimentos. Demitia com a mesma facilidade de quem apaga uma notificação no celular. E naquela manhã de segunda-feira, mais uma pessoa estava prestes a cruzar aquela porta. Só que dessa vez, algo totalmente inesperado estava para acontecer. Algo que nem ele, com toda a sua frieza calculada, conseguiria prever. A campainha ecoou exatamente às 7 da manhã. Seu Joaquim, o zelador de bigode grisalho que cuidava do prédio há mais de 20 anos, abriu a porta com aquele olhar de quem já viu essa cena repetir vezes demais. Ali estava ela, moça jovem. Isabela tinha 23 anos e carregava nas costas um peso que ninguém daquela idade deveria carregar. "Sei que é a nova?" Seu Joaquim perguntou, sem muita emoção. "Sim, senhor. Isabela Ferreira. Vim pela vaga de auxiliar doméstica." O zelador deu uma olhada nela, de cima a baixo. Mais uma entrando direto na boca do lobo. "Entra. Mas um toque. Não leva nada pro pessoal. Esse homem aí não tem coração. Se você conseguir ficar até a hora do almoço, já vai ser quase um milagre." Isabela sentiu um frio na barriga. Mas precisava muito daquele trabalho. O pai dela tinha sofrido um acidente no depósito onde trabalhava, não conseguia mais fazer força, e as despesas só aumentavam. Conta de luz, água, remédios pro joelho dele. Não tinha como escolher. Ela entrou. A cobertura era daquelas de revista. Piso claro reluzente, teto alto com iluminação embutida, obras de arte modernas nas paredes. Mas tinha algo pesado no ar, sabe? Um silêncio que incomodava, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. "Ele tá na varanda. Vai lá se apresentar agora." Seu Joaquim apontou pro corredor envidraçado. Isabela respirou fundo. As mãos suavam frio. Caminhou devagar até uma varanda gigantesca com vista para a Serra do Curral. E lá, de costas para ela, estava um homem numa cadeira de rodas motorizada. Cabelo castanho bem cortado, ombros largos, roupa cara daquelas de grife. Ele olhava o horizonte sem se virar sequer. "Senhor Andrade, bom dia. Eu sou você tá atrasada." A voz dele cortou como lâmina gelada. Isabela olhou pro celular. 7:04. "Senhor, eu cheguei 7 em ponto como a gente combinou na ligação." 7 significa 7. Não 7:04. Já começou mal. Ele finalmente virou a cadeira. Cara de uns 38 anos. Rosto até bonito, mas com uma expressão tão amargurada que dava para sentir a distância. Olhos escuros que pareciam atravessar a pessoa. "Qual teu nome?" "Isabela Ferreira." "Isabela." Ele repetiu com um tom de deboche. "Nome bonito. Pena que provavelmente não vai durar aqui. Enfim, suas funções são simples. Limpeza completa da cobertura, organização dos ambientes, preparar o café e o almoço quando eu pedir e, principalmente, não me irritar. Consegue fazer isso?" "Sim, senhor." "Duvido muito." Ele pegou um bloco de anotações numa mesinha de vidro ao lado. "Começa pelo escritório. Quero todos aqueles livros da estante reorganizados por ordem alfabética do sobrenome do autor. E passa pano em cada um. Cada um, entendeu bem? São 387 livros. Você tem até 1 hora da tarde." Isabela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Aquilo era completamente impossível. "Senhor, será que eu posso começar hoje e terminar amanhã 1 da tarde? Ou pode ir embora agora?" Ele virou de costas novamente, encerrando a conversa. Ela fechou os punhos com força. Precisava daquele emprego mais do que qualquer coisa. "Vou começar agora mesmo, senhor." Marcelo deu um meio sorriso de canto. Mais uma que ia quebrar. Mais uma que ia sair dali chorando. Ele gostava disso, especialmente depois do acidente. Fazia 1 ano e meio. Desde que acordou no hospital sem conseguir mexer as pernas. Desde que Letícia, sua namorada de 4 anos, olhou para ele naquela cama e disse que não tinha como continuar, que ela não tinha estrutura emocional para lidar com aquilo. Desde então, ele descobriu que fazer as pessoas sofrerem era a única coisa que ainda o fazia sentir alguma coisa. As horas voaram num ritmo alucinante. Isabela trabalhava como se a vida dela dependesse daquilo, e de certa forma, dependia mesmo. Subia e descia a escadinha. Pegava livro por livro. Limpava com cuidado. Organizava na ordem certa.
As mãos começaram a arder. As pernas latejavam. Mas ela não parava. Não podia parar. 12:40. Marcelo entrou no escritório. Ela ainda estava lá, com o rosto suado, os cabelos grudados na testa, mas trabalhando sem parar. Faltam 20 minutos, ele anunciou, como quem marca o tempo de um jogo cruel. Eu sei, senhor. Isabela nem levantou os olhos. Continuou no ritmo dela. Ele ficou ali parado, observando, esperando o momento em que ela ia desabar. Mas o momento não veio. 1 da tarde em ponto. Ela desceu da escadinha, ofegante, o corpo todo tremendo de cansaço. Terminei, senhor. Marcelo olhou ao redor. Todos os livros perfeitamente organizados. Impecáveis. Sem um fio de poeira. A sala de estar precisa ser aspirada e os móveis encerados. Para daqui meia hora. Ele saiu sem olhar para trás. Isabela se apoiou na estante de madeira, as pernas quase cedendo. Mas ela não ia desistir. Não agora. O dia seguiu naquele ritmo insano. Tarefa absurda atrás de tarefa absurda. Ele inventava ordens que não faziam o menor sentido. Queria tudo refeito. Criticava cada milímetro. Do outro lado da cobertura, uma mulher de uns 33 anos observava tudo com um sorrisinho satisfeito. Patrícia, funcionária antiga que cuidava da parte administrativa da casa. Ela tinha sido muito próxima da Letícia, a ex-namorada de Marcelo, e odiava ver qualquer funcionária nova tentando se sobressair. Mais uma que não passa da semana, Patrícia murmurou pro Rafael, o motorista particular. 7 da noite. Marcelo estava no home office quando seu Joaquim bateu na porta entreaberta. Ela ainda tá aqui. Como assim? A moça, Isabela, ainda tá trabalhando. Já terminou tudo o que o senhor pediu. Agora tá limpando a área de serviço. Nem precisava. Marcelo apertou a mandíbula com força. Manda ela ir embora. Já deu por hoje. Seu Joaquim hesitou. Senhor, por que o senhor faz isso? Por que trata essas meninas assim? Porque eu posso, ele respondeu sem tirar os olhos da tela do computador. E porque nenhuma presta de verdade. Todas desistem. Igual a Letícia desistiu de mim. O zelador suspirou e saiu balançando a cabeça. Minutos depois, Isabela passou em frente ao escritório indo embora. Ele observou pela porta meio aberta. Ela mancava de tanto cansaço, mas tinha algo na postura dela. Uma dignidade que ele não esperava ver. Ela não parecia quebrada. E isso incomodou ele profundamente. Na saída, seu Joaquim alcançou Isabela perto do elevador. Menina, você é maluca ou muito corajosa? Só preciso trabalhar, seu Joaquim. É só isso. Ninguém fica mais de 3 dias aqui. Ele é implacável desde o acidente. Não tem piedade. Então vou tentar ficar 5. Isabela deu um sorriso cansado e entrou no elevador. Marcelo ficou sozinho no escritório, olhando para as luzes de Belo Horizonte lá embaixo. Aquela garota era diferente das outras. E ele odiava coisas diferentes. Porque coisas diferentes faziam ele lembrar de quando ele também era diferente. De quando era feliz. E ele não queria lembrar. Amanhã ia ser pior para ela. Muito pior. Ele ia se certificar disso. Isabela acordou às 5 da manhã. O corpo todo dolorido, os pés inchados, as mãos com pequenas bolhas de tanto esfregar e carregar peso. Ela olhou pro teto do quartinho apertado que dividia com a irmã mais nova. Podia desistir. Podia tentar outra coisa. Mas não tinha outra coisa. Não com aquele salário. Não tão rápido. Se levantou, tomou banho frio, para economizar, vestiu um uniforme simples e olhou pro pai dormindo no sofá-cama da sala. Seu Antônio estava pálido. O joelho dele tinha inchado de novo durante a noite. Precisava de fisioterapia. Fisioterapia cara. Eu vou conseguir, pai. Eu prometo. Isabela sussurrou e saiu sem fazer barulho. 6h50 da manhã. Ela tocou a campainha da cobertura. Seu Joaquim abriu com cara de genuína surpresa. Cê voltou mesmo? Voltei, seu Joaquim. Deus te proteja, menina. O zelador balançou a cabeça, incrédulo. Marcelo já estava acordado. Ele nunca dormia direito. As dores nas costas, as cãibras nas pernas que não se mexiam mais, as memórias do acidente que voltavam toda noite. A cadeira de rodas que o lembrava a cada maldito segundo de que ele não era mais o homem que costumava ser. Ele tomou o café preto,
olhando a cidade acordar pela janela panorâmica. Então viu Isabela chegando pontualmente de novo. No horário. Outra vez. Algo dentro dele se irritou profundamente. Ela deveria ter desistido. Deveria ter percebido que não valia a pena. Manda ela vir aqui, ele falou pro interfone conectado com a portaria. Isabela entrou na sala de jantar. Marcelo estava sentado na cabeceira de uma mesa enorme, completamente sozinho. Bom dia, Sr. Andrade. Ele nem levantou os olhos do tablet. Hoje você vai limpar todas as janelas e portas de vidro da cobertura. Por dentro e por fora. São 51 superfícies. Quero que brilhem como espelho. E depois vai lavar todas as roupas de cama e banho. Na mão. A máquina quebrou. A máquina quebrou, senhor. Quebrou. Ele finalmente olhou para ela, com aqueles olhos frios num desafio silencioso. Isabela sabia que ele estava mentindo. Mas não ia discutir. Não podia se dar ao luxo de discutir. Sem problema, senhor. Vou começar agora. Isabela. Ele chamou quando ela já estava saindo. Sim. Se houver uma mancha, um risco, uma gota mal seca, você tá despedida na hora. Entendeu bem? Entendi, senhor. As horas se arrastaram como tortura. Isabela subia e descia com balde, panos e produtos de limpeza. Limpava cada vidro com uma precisão quase obsessiva. O sol de Minas batia forte naquela altitude. Ela suava, o uniforme grudava nas costas, mas ela continuava. No meio da manhã, enquanto limpava as portas de vidro da sala principal, Marcelo passou e parou a cadeira. Tá muito devagar. Desse jeito não termina hoje. Tô fazendo o mais rápido que consigo, senhor. Seu mais rápido é patético. Ele se aproximou, inspecionou o vidro que ela tinha acabado de limpar, passou o dedo propositalmente. Tá vendo? Marca. Faz de novo. Isabela olhou. Não havia marca nenhuma. Mas ela não disse nada. Pegou o pano e limpou novamente. Marcelo ficou ali observando, esperando ela explodir, esperando ela mandar ele catar coquinho, mas ela não fez nada disso. Só limpou. E aquilo o irritou ainda mais. Você não tem amor próprio. Não tem dignidade. Como é que aguenta ser tratada desse jeito? Ele soltou de repente, quase num ataque. Isabela parou. Olhou para ele. Não com raiva. Não com medo. Com algo que ele não conseguia decifrar. Eu tenho dignidade, sim, senhor. Dignidade de trabalhar honestamente. Dignidade de cuidar da minha família. O senhor pode me humilhar o quanto quiser, mas isso aqui ela apontou pro próprio peito, isso ninguém tira de mim. Marcelo ficou em silêncio. Aquelas palavras bateram nele de um jeito que ele não esperava. Como um soco que ele não viu vindo. Ele girou a cadeira e saiu sem dizer absolutamente nada. E você que está nos assistindo agora, comenta aí de onde você é. Será que tem alguém aí de Belo Horizonte acompanhando essa história? Deixa nos comentários que eu quero saber. Na área de serviço, os outros funcionários conversavam baixinho enquanto dobravam toalhas. Essa moça tem uma força que eu nunca vi. Ninguém aguenta ele desse jeito, comentou Rafael, o motorista, balançando a cabeça. Coitada, ela nem imagina o que vem por aí. No segundo dia é quando ele realmente mostra as garras. Seu Joaquim suspirou pesado. À tarde, Isabela estava na lavanderia lavando as roupas de cama na mão, como tinha sido ordenado. As mãos ardiam na água fria com sabão. Marcelo apareceu de repente na porta. A cadeira quase não fazia barulho no piso liso. Quanto você ganha lá na sua casa? Pra que você precisa desse emprego com tanta desespero assim? Ele perguntou, cruzando os braços. Isabela continuou esfregando o lençol. Preciso ajudar meu pai com as despesas, senhor. Ele está impossibilitado de trabalhar. Impossibilitado como? Acidente no joelho. Precisa de tratamento, fisioterapia, remédio. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. E eu sou o quê? Um banco? O empresário rico que tem que salvar todo mundo que aparece aqui? Isabela parou de lavar e olhou para ele. Eu não pedi nada de graça pro senhor. Só pedi trabalho. E eu trabalho. O senhor paga, eu faço. É justo. Justo. Ele deu uma risada amarga e se aproximou mais. Nada é justo nessa vida. Se fosse justo, eu não tava nessa cadeira. Se fosse justo, eu ainda tinha minha vida, minha namorada, meu futuro inteiro pela frente.
Patrícia passou pelo corredor e parou para escutar, encostada na parede. Sempre fazia isso. Adorava ver Marcelo colocando as funcionárias novas no lugar delas. Lembrava dos tempos em que Letícia ainda estava por perto e tudo funcionava melhor naquela casa. Isabela viu algo diferente nele por uma fração de segundo. Dor. Dor de verdade, daquelas que não tem curativo. Mas ela não comentou nada. Termina logo isso aí e depois limpa a sala de eventos. Tá fechada há quase 2 anos. Deve ter uma camada de poeira de dar medo. Ele saiu. A sala de eventos era imensa. Piso de madeira clara envernizada, paredes com espelhos grandes, um piano de cauda branco num canto, tudo coberto por lençóis brancos e uma camada grossa de abandono. Isabela começou a tirar os lençóis com cuidado. E foi quando viu os porta-retratos na parede. Marcelo, mais jovem, sorrindo de verdade, em pé, abraçado com uma mulher ruiva linda, de vestido vermelho. Fotos de festas, viagens pra praia, churrascos com amigos. Felicidade estampada em cada imagem. Uma vida completamente diferente. Curiosidade matou o gato. Já ouviram falar? A voz de Marcelo veio da porta. Isabela se virou, assustada. Desculpa, senhor. Eu só estava tirando os lençóis e acabei vendo minha vida de antes. Ele entrou devagar na sala. O homem que eu era antes do acidente virar tudo de cabeça para baixo. Ele parou no meio do salão, olhando ao redor como se visse fantasmas. Eu fazia festas aqui. Dezenas de pessoas. Música ao vivo, gente dançando, risada até de madrugada. Agora é só um mausoléu. O senhor ainda pode fazer festas, senhor. Não precisa fazer festas para quê? Ele a interrompeu com amargura. Para todo mundo ficar com pena de mim? Para me olharem com aquela cara de coitadinho? Para sussurrarem pelas costas? Não, muito obrigado. As pessoas não necessariamente, você não sabe de nada. Ele explodiu, a voz ecoando pelas paredes. Você não tem ideia de como é. Como é acordar todo santo dia e não sentir as próprias pernas. Como é ser largado pela pessoa que você amava porque você não serve mais para nada. Como é ver tudo que você construiu virar pó. Isabela ficou em silêncio. Deixou ele desabafar. Às vezes era isso que a pessoa precisava. Letícia. Minha namorada. Ele passou a mão pelo rosto. Ela disse que não tinha entrado nesse relacionamento para ser enfermeira. Que o combinado era outro. Que ela merecia alguém que ainda pudesse andar do lado dela, viajar sem complicação, fazer as coisas normais. 4 meses depois do acidente, ela pegou as coisas dela, levou até a pulseira que eu dei de aniversário, e me deixou aqui. Nessa cadeira. Nessa prisão. Ele deu um sorriso torto, sem humor. Então, sim. Eu trato vocês mal porque eu posso. Porque é a única coisa que ainda me faz sentir que eu tenho algum controle sobre alguma coisa na minha vida. Satisfeita com a resposta? Isabela respirou fundo. Não, senhor. Não tô satisfeita não. Marcelo olhou para ela, surpreso. Como é que é? Eu disse que não tô satisfeita. Porque o senhor tá deixando ela vencer. Do que você tá falando? Dessa Letícia. Ela te quebrou, e o senhor tá deixando. O senhor vive se dizendo preso, mas a prisão não é a cadeira. É o senhor mesmo que construiu. O senhor tá se punindo e punindo todo mundo ao redor. Como você ousa falar assim comigo? A voz dele saiu baixa, perigosa. Eu sei o que é dor, senhor. Isabela não recuou. Eu sei o que é perder. Meu pai sofreu aquele acidente de repente. Num dia estava normal, no outro não conseguia mais trabalhar. Minha mãe entrou num estado que ela quase não falava mais. Eu tive que largar a faculdade que eu tinha conseguido bolsa, largar tudo, ir trabalhar. E sabe o que eu aprendi? Que a gente pode escolher. Ficar parado na dor ou seguir em frente. O senhor tem dinheiro, tem essa cobertura, tem tudo. Mas escolheu ficar parado. Eu não tenho quase nada, mas escolhi seguir. Patrícia, que escutava escondida no corredor, revirou os olhos. Essa aí vai durar menos que as outras. Tá arrumando a própria demissão, ela pensou com satisfação. Marcelo ficou completamente paralisado. Ninguém nunca tinha falado assim com ele. Ninguém tinha tido essa coragem. Sai daqui, ele disse baixo, a voz tremendo. Senhor, sai daqui. Ele gritou, a voz ecoando pela sala vazia. Isabela saiu,
o coração martelando no peito. Tinha ido longe demais. Ia ser mandada embora com certeza. Mas ela precisava dizer aquilo. Precisava. Marcelo ficou sozinho na sala de eventos, cercado por fotos de uma vida que não existia mais, olhando o piano empoeirado, olhando sua vida congelada no tempo. E pela primeira vez em 1 ano e meio, ele se perguntou, será que ela tinha razão? Naquela noite, Isabela foi embora em silêncio. Marcelo não apareceu mais. Mas ela sabia. Amanhã seria o fim. Amanhã ele ia mandar ela embora. Pelo menos ela tinha falado a verdade. E às vezes a verdade era a única dignidade que sobrava. Isabela não pregou o olho naquela noite. Ficou encarando o teto, repassando as palavras que disse, repassando a expressão dele. Ia ser demitida, tinha absoluta certeza. Mas mesmo assim levantou às 5 da manhã, se arrumou e foi. Porque desistir nunca foi uma opção que ela se permitiu ter. 6h50. A campainha tocou. Seu Joaquim abriu a porta com os olhos arregalados. Menina, você tem coragem demais. Depois de ontem, achei que não voltava nunca mais. Ele contou. Não precisou. A gente escutou os gritos lá de baixo. Vá embora enquanto dá tempo. Não posso, seu Joaquim. Isabela entrou. Mas hoje estava diferente. Marcelo não apareceu. Nenhuma ordem impossível. Nenhuma humilhação calculada. Seu Joaquim apenas pediu para ela fazer a limpeza de rotina nos quartos de hóspedes. Isabela trabalhou em silêncio, tensa, esperando o momento da demissão chegar. Patrícia apareceu na cozinha por volta das 9. Ela ainda tá aqui. Impressionante. Mas não vai durar. Nenhuma dura. Patrícia, deixa a menina trabalhar em paz. Seu Joaquim pediu. Eu não faço nada, só observo os fatos. Ela deu um sorrisinho e saiu. 10 da manhã. Um carro importado prateado parou na entrada do prédio. Uma mulher elegante de uns 62 anos saiu. Cabelos grisalhos bem cortados, óculos escuros de grife, postura ereta. Roupas caras, mas sem exagero. O tipo de pessoa que sempre teve dinheiro mas nunca perdeu a elegância. Dona Mariana chegou. Rafael anunciou pelo interfone. Isabela estava limpando o corredor quando a mulher entrou. Ela tirou os óculos e sorriu para Isabela. Um sorriso triste, cansado. Você é nova aqui? Sim, senhora. Isabela Ferreira. Há quanto tempo você trabalha pro meu filho? 3 dias, senhora. Dona Mariana soltou uma risada sem humor nenhum. 3 dias. Meu Deus do céu, você deve ser muito forte. Marcelo apareceu do escritório. Ao ver a mãe, a expressão dele endureceu na hora. Mãe, não sabia que vinha hoje. Porque se soubesse, inventaria alguma desculpa para não estar aqui, ela completou. Precisamos conversar. Não tenho tempo para isso agora. Marcelo Andrade. A voz dela ficou firme, mas ainda amorosa. Eu sou sua mãe e você vai arranjar tempo. Ele apertou a mandíbula com força. Escritório. 5 minutos. Eles entraram. Isabela voltou a limpar, mas mesmo tentando se concentrar, acabava escutando a conversa que ia ficando cada vez mais alta. Você não pode continuar assim, filho. Continuar como, mãe? Numa cadeira de rodas. Eu não tenho escolha. Assim amargo. Assim cruel com todo mundo. Você tá se destruindo. Eu já tô destruído desde o acidente. Desde que a Letícia era interesseira. A voz dela subiu. Ela nunca te amou de verdade. E graças a Deus ela foi embora antes que vocês casassem. Ela me amava quando eu andava. Não, Marcelo. Ela amava seu dinheiro. Amava a ideia de ser a esposa do empresário bem-sucedido. Mas nunca amou você. O verdadeiro você. E agora você tá usando isso como desculpa para ser horrível com todo mundo que cruza seu caminho. Silêncio pesado. Isabela parou de limpar, segurando o pano nas mãos. Quantas funcionárias você mandou embora esse ano? Dona Mariana continuou. 20. 30. Você trata elas como se fossem nada. Humilha, grita, inventa tarefas impossíveis. Esse não é meu filho. O Marcelo que eu criei não era assim. Esse Marcelo morreu no acidente. Mentira. A voz dela quebrou. Ele tá aí, escondido, com medo, mas tá vivo. E eu preciso dele de volta. Porque essa versão de você.
Essa versão tá me matando por dentro, filho. Isabela sentiu um aperto no peito. Ela conhecia aquela dor. A dor de uma mãe vendo o filho se perder dentro dele mesmo. A porta do escritório se abriu. Dona Mariana saiu com os olhos vermelhos. Viu Isabela ali no corredor. Parou. Você. Isabela. Vem aqui, por favor. Isabela se aproximou, nervosa. Sim, senhora. Quantas vezes meu filho te humilhou nesses 3 dias? Isabela hesitou. Olhou para Marcelo, que tinha aparecido na porta do escritório, observando em silêncio. Responda com honestidade. Ele não vai te demitir. Eu garanto. Dona Mariana falou firme. Muitas vezes, senhora. E por que você não foi embora? Porque eu preciso do emprego. Meu pai tá doente. Eu preciso ajudar nas despesas de casa. Dona Mariana olhou pro filho. Viu? Ela tem os mesmos problemas que todo mundo. Mas ela tem dignidade. Ela aguenta porque é forte. Mais forte do que você tá sendo agora. Marcelo desviou o olhar. Dona Mariana voltou para Isabela com uma expressão diferente, quase infantil. Você dança? A pergunta pegou Isabela completamente de surpresa. Eu já dancei, senhora. Na escola, em festa de família. Mas nada profissional, nada sério assim. Mostre. Mãe, o que você, Marcelo, começou? Quieto. Ela levantou a mão. Mostre, Isabela. Dê-se algo agora. Isabela ficou vermelha. Mas, senhora, eu tô trabalhando. Eu não sei se... Fica com a gente que essa história tá só começando a esquentar, e você não vai querer perder o que vem pela frente. Por favor. Dona Mariana insistiu, e havia algo no olhar dela que Isabela não conseguia ignorar. Uma esperança quase desesperada. Isabela respirou fundo. Olhou ao redor. Não tinha música, mas ela não precisava disso. Fechou os olhos e começou a se mover. Nada elaborado, nada técnico. Só movimentos naturais, instintivos. O corpo dela lembrando de quando ainda tinha tempo para essas coisas. Para sonhar. Era simples, mas era verdadeiro. Vinha de dentro. Marcelo ficou completamente paralisado observando. Tinha algo naquela dança. Algo puro, genuíno, que ele não via há tanto tempo. Liberdade. Isabela parou, o rosto vermelho de vergonha. Desculpa, eu não sou boa nisso. Você é linda dançando. Dona Mariana disse, os olhos marejados. Absolutamente linda. Marcelo continuou em silêncio, mas algo tinha se mexido dentro dele. Algo que ele tentou sufocar imediatamente. Mãe, isso não faz o menor sentido. O que você quer? Ele perguntou, ríspido. Eu quero meu filho de volta. E para isso eu vou fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Ela pegou o celular da bolsa. Vou organizar o evento beneficente anual aqui na cobertura. Daqui a 2 semanas. Não. Nada de evento. Nada de gente aqui. Não é opção, Marcelo. É obrigação. Você é o presidente da Fundação da Família Andrade. O evento acontece todo ano. Você cancelou nos últimos 2 anos, mas esse ano vai acontecer, querendo ou não. Mãe, e tem mais. Ela olhou para Isabela. Isabela vai dançar no evento. Isabela arregalou os olhos. O quê? Não, senhora, eu não posso. Claro que pode. Você tem talento natural e vai ser lindo. Mãe, você enlouqueceu. Marcelo riu sem humor nenhum. Uma funcionária dançando num evento beneficente. Uma pessoa dançando. Uma mulher com talento. E você vai aceitar. Porque se você demitir ela antes do evento, eu corto sua mesada. Mesada. Eu sou adulto. Eu sou o presidente da empresa que eu ainda tenho 42% das ações e posso muito bem reunir o conselho e propor sua destituição por comportamento inadequado com funcionários. Quer testar? Marcelo ficou vermelho de raiva. Mas ele sabia que a mãe não estava blefando. Ótimo. Dona Mariana sorriu. Então tá decidido. 2 semanas. Isabela, você vai precisar de um vestido apropriado. Eu providencio. Ela olhou pro filho. E você, Marcelo, vai tratar essa menina com respeito. Porque se eu souber que você humilhou ela mais uma vez, vai ter problemas sérios comigo. Entendeu bem? Ela beijou a bochecha dele. Eu te amo, filho.
Mas preciso te dar esse empurrão. Você vai me agradecer um dia. Dona Mariana saiu, deixando um silêncio constrangedor no ar. Marcelo olhou para Isabela com raiva contida. Isso é culpa sua. Senhor, eu não pedi nada disso. Você vai dançar nesse evento ridículo. Vai passar vergonha e quando for um desastre completo, eu vou rir. Entendeu? Isabela sentiu a raiva subir pela garganta. Por que o senhor é assim? Por que odeia tanto ver alguém tentando? Porque tentar não adianta nada. Ele explodiu. Eu tentei andar de novo. Fiz fisioterapia, fiz tudo o que os médicos mandaram e não funcionou. Tentar é só uma mentira que vendem pra gente se sentir melhor com o fracasso. Ou talvez o senhor tenha desistido rápido demais, Isabela disse baixo. Marcelo ficou sem palavras. Ela tinha feito de novo. Tinha tocado exatamente onde doía. Sai da minha frente. Ele virou a cadeira com força e foi embora. Isabela ficou ali parada, tremendo. Em 2 semanas ela teria que dançar na frente de empresários, gente importante, gente rica. Ela que nunca tinha feito uma aula sequer de dança profissional na vida. Seu Joaquim apareceu na porta. Menina, você se meteu numa enrascada agora, hein? Eu sei. Mas sabe de uma coisa? Eu torço por você. Alguém precisa sacudir esse menino. E parece que você é a única que tem coragem para isso. Isabela deu um sorriso fraco. Coragem ou loucura? Ainda não decidi qual. Os dois riram, mas por dentro Isabela estava apavorada. Como ela ia fazer aquilo? Como? Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Marcelo não gritava mais, não humilhava abertamente. Mas o desprezo estava em cada olhar, em cada palavra seca, em cada sorrisinho de canto quando via Isabela passando. Ele sabia que ela estava apavorada. E isso o satisfazia. Isabela trabalhava durante o dia. E à noite, depois que todo mundo dormia, ela ia escondida para a sala de eventos, ligava uma playlist baixinho no celular e tentava dançar. Tentava lembrar dos movimentos das festas de família, das apresentações da escola. Mas era diferente. Aquilo não era festa junina. Era um evento com gente importante, gente que ia julgá-la. Ela errava, tropeçava, perdia o ritmo. E recomeçava. Sempre recomeçava. Na primeira semana, Dona Mariana voltou com uma sacola de loja cara. Quer ver? Isabela abriu com as mãos tremendo. O vestido era lindo. Azul royal, tecido leve que fluía como seda, alças delicadas, elegante mas não exagerado. Senhora, isso deve ter custado uma fortuna. É um presente. De mãe para você, já que a sua não pode estar aqui para te dar. Dona Mariana sorriu. Como ele tá? Um pouco melhor, senhora. A fisioterapia tá ajudando. Que bom. Você é uma boa filha, Isabela. Seu pai tem sorte. Isabela abraçou a sacola contra o peito. Pela primeira vez em dias, sentiu esperança. Mas a esperança durou pouco. Marcelo passou pelo corredor e viu a sacola. Deixa eu adivinhar. O figurino de circo chegou. Marcelo. Dona Mariana o repreendeu. O quê? Tô sendo realista. Ela vai subir lá, vai dançar mal, vai passar vergonha e todo mundo vai fingir que gostou por pena. É assim que funciona nesses eventos. Isabela sentiu o rosto queimar. O senhor tem razão. Eu provavelmente vou dançar mal mesmo. Porque eu nunca tive dinheiro para aula. Nunca tive oportunidade para nada. Mas eu vou tentar. Porque é isso que pessoas como eu fazem. A gente tenta, mesmo quando pessoas como o senhor dizem que é impossível. Ela subiu pro quartinho de empregada sem esperar resposta. Dona Mariana olhou pro filho. Você tem orgulho disso? De destruir a autoestima de uma menina? Eu tô sendo honesto. Alguém tem que ser. Não, filho. Você tá sendo cruel. E sabe por quê? Porque ela te lembra do que você perdeu. Coragem. Esperança. Vontade de tentar. Ela balançou a cabeça e foi embora. Marcelo ficou sozinho no corredor. As palavras da mãe ecoando na cabeça. Ele odiava quando ela tinha razão. Os dias passaram voando. O evento se aproximava. A cobertura estava sendo preparada. Decoradores entravam e saíam. Flores, arranjos de luz, mesas, tudo voltando a ter vida. Patrícia estava adorando. Finalmente a cobertura tinha movimento de novo. E ela,
como funcionária mais antiga depois do seu Joaquim, estava supervisionando tudo. A instalação do sistema de som, da iluminação. Sentia-se importante. No controle. Você vai fazer a checagem final do equipamento antes do evento? Rafael perguntou. Claro. Tudo vai estar perfeito. Patrícia sorriu. Mas por dentro ela já sabia exatamente o que ia fazer. Marcelo odiava cada segundo daquela preparação. Uma noite, ele não conseguia dormir. Eram 2 da manhã. Decidiu ir para o escritório, mas ao passar pela sala de eventos, viu uma luz acesa e música baixinha. Parou. Observou pela porta entreaberta. Isabela estava lá, descalça, roupa simples, dançando sozinha no salão vazio. Ela tentava um giro, errava, tentava de novo. Tropeçava, se levantava, recomeçava. Marcelo ficou ali, observando em silêncio. Tinha algo naquela teimosia, na forma como ela não desistia. Mesmo errando, mesmo sozinha, mesmo sem plateia. Ela dançava porque queria, não para provar nada para ninguém. Quando foi a última vez que ele fez algo assim? Algo por puro prazer, por desejo próprio. Ele não conseguia lembrar. Isabela fez um movimento bonito, fluido, e sorriu orgulhosa de si mesma. E naquele momento, Marcelo sentiu algo estranho. Algo que não sentia há muito tempo. Inveja. Ele invejava aquela liberdade. Aquela capacidade de se alegrar com pequenas vitórias. Aquela vida que ela ainda tinha dentro dela, apesar de tudo. Ele voltou pro quarto sem fazer barulho. Mas não conseguiu dormir. No dia seguinte, seu Joaquim preparava o almoço quando Marcelo entrou na cozinha. Ela treina toda noite. Seu Joaquim se assustou. Quem, senhor? A Isabela. Ela treina de madrugada. O zelador hesitou. Treina, senhor. A menina mal dorme. Trabalha o dia todo e treina de noite. Tá se matando. Por quê? Porque se matar por algo que nem é obrigação dela. Porque ela não quer decepcionar sua mãe. E porque ela não quer que o senhor tenha razão sobre ela. Marcelo ficou em silêncio. Saiu da cozinha sem dizer mais nada. Faltavam 3 dias pro evento. A tensão na cobertura era quase insuportável. Isabela estava exausta, com olheiras profundas, as mãos tremendo de cansaço. Mas continuava. Marcelo observava de longe. E quanto mais observava, mais algo dentro dele se mexia. Algo incômodo. Algo que ele tentava ignorar, mas não conseguia. Culpa. Ele estava sendo cruel com alguém que só queria sobreviver. Alguém que não tinha feito nada além de trabalhar, resistir, ter esperança. 2 noites antes do evento, Isabela estava na sala treinando quando tropeçou e caiu. Bateu o joelho com força no piso. Será que Isabela vai conseguir se recuperar a tempo? Continua com a gente que você não vai querer perder o que vem por aí. Ela segurou o grito, levantou, tentou dançar de novo. Mas a perna não aguentou. Caiu outra vez. E finalmente desabou. Sentou no chão frio e chorou. Chorou de cansaço. De dor. De medo. Eu não vou conseguir, ela sussurrou pro salão vazio. Eu não sou boa o suficiente. Não com esse joelho machucado. A voz de Marcelo veio da porta. Isabela se assustou, limpou as lágrimas rapidamente. Senhor, eu não sabia que o senhor tava, fica quieta. Ele entrou, aproximou a cadeira. Deixa eu ver. Não precisa, senhor. Eu disse para deixar eu ver. Ele pegou uma bolsa de gelo que tinha trazido. Vivi 1 ano e meio com médicos e fisioterapeutas. Sei reconhecer um machucado quando vejo. Colocou o gelo no joelho dela com cuidado surpreendente. Isabela ficou tensa. Era a primeira vez que ele a tocava. E era gentil. Por que você faz isso? Marcelo perguntou baixo. Por que se tortura desse jeito? Porque eu preciso. Precisa provar o quê? Para quem? Isabela olhou para ele. Para mim mesma. Que eu posso ser mais que uma funcionária invisível. Mesmo que seja só uma noite, uma dança, eu quero provar que eu existo. Marcelo sentiu as palavras baterem forte no peito. Ele conhecia aquele sentimento. De querer provar. De querer existir. Ele só tinha esquecido. Você treina errado, ele disse de repente. O quê? Seus movimentos. Você força demais. Dança não é força, é fluidez.
Olha, ele moveu os braços da cadeira, demonstrando. Você faz assim, duro, tenso. Tem que ser assim, solto, natural. Isabela observou, surpresa. Como o senhor sabe disso? Eu dançava antes do acidente. Não profissionalmente, mas dançava bem. Em todas as festas, com a Letícia. Era uma das coisas que eu mais amava. Ele desviou o olhar. Mais uma coisa que a cadeira me tirou. Silêncio. O senhor pode me ajudar? Isabela disse de repente. Pelo menos a escolher a música. O senhor tem bom gosto. Eu não sei o que escolher. Marcelo ia recusar. Mas algo nele cedeu. Amanhã à noite. Vem aqui. Vou te ajudar com a música. Isabela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada, senhor. Não me agradece ainda. Se for um desastre, a culpa é sua. Ele disse, mas sem a crueldade de antes. Saiu do salão. E pela primeira vez em 1 ano e meio, Marcelo Andrade teve vontade de acordar no dia seguinte. Porque tinha algo para fazer. Alguém para ajudar. E isso fazia ele se sentir um pouco menos morto por dentro. O dia chegou. A cobertura estava irreconhecível. Luzes douradas por toda parte. Arranjos enormes de flores brancas e lilás em cada canto. Mesas elegantes na varanda. Garçons de uniforme impecável circulando. Carros importados chegando um atrás do outro. Isabela observava tudo da janela do quartinho de empregada. O vestido azul pendurado atrás dela. O coração batendo tão forte que doía. Em algumas horas, ela ia dançar na frente de toda aquela gente. Gente importante. Rica. Gente que nunca olharia 2 vezes para ela na rua. Você tá bem, menina? Seu Joaquim apareceu na porta. Só nervosa. Você vai arrasar. Eu sei. Ele sorriu e foi embora. Isabela voltou pro quarto. Tinha um plano. Se não tivesse música, ela criaria a sua própria. Lá embaixo, Marcelo estava no escritório. Terno preto impecável, gravata prata, cabelo penteado. Ele olhava pela janela vendo os convidados chegarem. A mãe tinha convidado mais de 180 pessoas. Empresários, políticos, gente da alta sociedade de Belo Horizonte. Todos vinham ver o herdeiro recluso. O empresário cadeirante que sumiu do mundo. Ele odiava cada segundo daquilo. Filho, tá pronto. Dona Mariana entrou radiante. Vestido longo verde esmeralda, joias discretas mas caras. Não. Ótimo. Porque ninguém nunca tá pronto para essas coisas. Mas a gente faz mesmo assim. Ela ajeitou a gravata dele. Você tá lindo. Continua sendo o homem mais bonito dessa festa. Cadeira ou não. Mãe, não começa. Eu termino, sim. Porque você precisa ouvir. A cadeira não te define. Nunca definiu. Quem te define é o que você faz. E hoje você vai fazer algo importante. Vai aparecer. Vai mostrar que continua vivo. E se eu não quiser mais estar vivo? Ele disse baixo. Dona Mariana segurou o rosto do filho, lágrimas nos olhos. Então eu vou querer por você. Até você querer de novo. Ele assentiu. Sem palavras. 8 da noite. A festa no auge. Música suave, conversas elegantes, risos falsos, taças de champanhe. Marcelo estava no centro do salão principal. Pessoas se aproximavam, cumprimentavam, diziam como ele estava bem, como tinham saudades. Mentiras educadas. Ele respondia no automático. Sorriso falso. Agradecimentos vazios. Por dentro, queria estar em qualquer lugar menos ali. Marcelo, que alegria te ver. Um homem de uns 52 anos se aproximou. Barriga de chope, sorriso exagerado. Faz quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Nossa! E como você tá? Quer dizer, fisicamente, melhorando. Continuo na cadeira, se é isso que você quer saber. O homem ficou sem graça. Ah, claro. Mas tratamentos novos, terapias. Não tenho interesse. Entendo. Pausa constrangedora. Bem, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, viu? Mentira. Todos ali eram mentirosos. Vinham por obrigação, por aparência. Ninguém realmente se importava. 9 horas. Dona Mariana subiu no pequeno palco montado no salão,
pegou o microfone. Boa noite a todos. Que alegria ter vocês aqui nessa noite tão especial. Como todos sabem, essa é a 19ª edição do nosso evento beneficente anual. E esse ano estamos arrecadando fundos para o Instituto de Crianças com Deficiência. Aplausos educados. Mas antes de começarmos o leilão, temos uma surpresa especial. Uma apresentação linda. Uma dança. Ela sorriu. E quem vai dançar para nós hoje é uma jovem talentosa que eu descobri aqui na cobertura. Por favor, recebam Isabela Ferreira. Marcelo congelou. Era agora. O momento da verdade. Ele olhou para o palco vazio, esperando ela aparecer. Parte dele torcendo para que ela não viesse. Que tivesse fugido. Que tivesse desistido. Porque se ela subisse ali e falhasse, ele ia ter que ver. Ia ter que engolir a culpa de ter dito que ela não era boa o suficiente. Os segundos passaram. A música não começava. Murmúrios começaram na plateia. Cadê a música? Alguém sussurrou. Problema técnico. Patrícia estava nos bastidores com um sorriso discreto. Missão cumprida. Marcelo franziu a testa. Algo estava errado. Olhou para os técnicos. Eles pareciam confusos, mexendo nos equipamentos. Então Isabela entrou no palco. Sem música. Apenas ela. O salão inteiro ficou em silêncio. Ela estava deslumbrante. O vestido azul royal fluía com cada passo. Cabelos soltos em ondas naturais. Maquiagem simples mas perfeita. Pés descalços no chão de madeira clara. Isabela caminhou até o centro do palco. Olhou para a plateia. E sorriu. Então fez algo que ninguém esperava. Começou a bater palmas. Devagar. Ritmado. Pã, pã, pã. A plateia ficou confusa. Mas algumas pessoas começaram a acompanhar. Pã, pã, pã. Mais pessoas bateram palmas. O ritmo cresceu. Encheu o salão. E Isabela começou a dançar. Sem música. Só com o ritmo das palmas. Das suas próprias batidas de pé no chão. Do som do seu corpo em movimento. Era cru. Era primitivo. Era absolutamente lindo. Ela transformou uma sabotagem em arte. Improvisou. Criou. Mostrou que dança não precisa de produção. Precisa de alma. Marcelo assistia de boca aberta. Ela tinha virado o jogo. Tinha transformado um desastre em triunfo. Depois de 40 segundos de improviso puro, a música finalmente começou. Alguém nos bastidores, Rafael, com remorso, tinha ligado manualmente. E Isabela continuou. Agora com música. Mas mantendo a energia. A coragem. A força. O salão inteiro prendeu a respiração. Não era técnico. Não era perfeito. Mas era real. Cada movimento vinha de dentro. Cada giro tinha emoção. Ela dançava como quem se liberta. Como quem finalmente pode ser. Os braços dela contavam uma história de luta. Os pés tocavam o chão com reverência. O corpo inteiro era poesia em movimento. A plateia estava hipnotizada. Ninguém mexia. Ninguém piscava. 180 pessoas assistindo uma funcionária humilde se transformar em arte diante deles. E Marcelo? Marcelo não conseguia desviar os olhos. Algo dentro dele estava quebrando. Rachando. Desmoronando. Era como assistir esperança dançar. Como ver coragem em forma humana. Como lembrar que o mundo ainda tinha beleza. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Ele nem tentou esconder. Não conseguia. Porque naquele momento ele não estava vendo Isabela dançar. Ele estava vendo tudo que perdeu. Tudo que desistiu. Tudo que poderia ter sido se não tivesse deixado a amargura vencer. Comenta aí o que você achou dessa apresentação. E me diz, você também tá na torcida pela Isabela? Dona Mariana sorriu no canto do salão. Essa menina era extraordinária. Marcelo olhou para Isabela. Para aquela força. Aquela determinação. E algo nele se reacendeu. Tá bem. 8 da manhã. Perfeito. Ela sorriu. E no dia seguinte ela estava lá. E no outro. E no outro. Toda semana ela ia com ele na fisioterapia. Incentivava. Comemorava cada pequena vitória. 10 segundos a mais em pé. 3 passos em vez de 2. Transferência sem ajuda. Não era mágica. Não era milagre. Era trabalho. Dor. Persistência. Mas estava funcionando.
Aos poucos, eles se viam toda semana. Ele ia assistir os treinos dela no instituto de dança que Dona Mariana tinha conseguido matricular ela. Ela ia com ele nas sessões de fisioterapia. Viraram amigos. Confidentes. Duas pessoas que salvaram uma outra sem perceber. 6 meses depois. Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Lotado. Isabela ia fazer sua primeira apresentação profissional. Um solo. Ela estava nos bastidores, nervosa, mas pronta. Você consegue, seu Joaquim disse, ajeitando o chale dela. Eu sei. Isabela sorriu. E então ela viu. Na primeira fileira. Marcelo. Ele estava na cadeira de rodas, mas tinha 2 bengalas ao lado. Ao lado dele, Dona Mariana, radiante. E seu próprio pai, seu Antônio, saudável, sorrindo largo. Isabela levou a mão à boca. Marcelo tinha trazido o pai dela. Tinha dado os melhores lugares. Tinha feito questão que ele estivesse ali. As luzes se apagaram. A música começou. Isabela entrou no palco. E dançou como nunca. Cada movimento era gratidão. Cada giro era superação. Cada salto era liberdade. Ela contou uma história com o corpo. A história de uma garota humilde que ousou sonhar. Que resistiu. Que não desistiu. Que voou. A plateia assistiu hipnotizada. E quando ela terminou, quando fez a reverência final, o teatro explodiu em aplausos. Marcelo se levantou da cadeira. Apoiado nas bengalas. Tremendo do esforço. Mas de pé. 50 segundos de pé. Seu recorde pessoal. Aplaudindo. Lágrimas escorrendo. Orgulhoso. Grato. Vivo. Isabela olhou para ele. Sorriu. E fez algo que ninguém esperava. Desceu do palco. Caminhou até ele. Pegou a mão dele. Obrigada. Ela sussurrou. Por quê? Eu não fiz nada. Você me deu a chance. A oportunidade. O futuro. Marcelo balançou a cabeça. Não. Você conquistou tudo isso sozinha. Eu só abri a porta. Você que teve coragem de entrar. Eles se abraçaram ali, na frente de todos. 2 sobreviventes. 2 guerreiros. 2 pessoas que se encontraram no momento certo. Do lado de fora do prédio, meses depois, uma placa nova brilhava sob o sol de Minas. Instituto Isabela Ferreira, Escola de Dança e Arte para Jovens de Baixa Renda. Patrocínio Fundação Família Andrade. Marcelo estava ali, sentado na cadeira, mas com as bengalas apoiadas ao lado. Ele conseguia dar alguns passos agora. 12, às vezes 15 em dias bons. Precisava da cadeira pro dia a dia, para distâncias longas. Mas os passos eram dele. Conquistados. E isso bastava. Isabela ao lado dele. Diretora artística. Professora. Inspiração. Conseguimos. Ela disse. Não, Isabela. Você conseguiu. Eu só aprendi com você. Ele sorriu. Aprendi que desistir nunca é opção. Que a vida continua mesmo quando parece impossível. E que às vezes a pessoa que a gente mais subestima é a que salva a gente. Ela pegou a mão dele. E às vezes a pessoa que a gente pensa que é vilão tá apenas com medo de sentir de novo. Eles olharam pro instituto. Crianças entrando. Dançando. Sonhando. Tendo a chance que Isabela nunca teve, mas que agora ela dava para outros. E Marcelo? Marcelo não era mais o empresário amargo. Não era mais o homem quebrado pela cadeira. Era alguém novo. Alguém melhor. Alguém que aprendeu que coragem não é nunca cair. É levantar toda vez que cai. A vida tinha tirado dele a capacidade de andar livremente. Mas Isabela tinha devolvido algo muito mais importante. A capacidade de viver. E aquela dança. Aquela única dança num evento beneficente mudou 2 vidas para sempre. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que estenda a mão. E da coragem de aceitar. Se essa história tocou você, respira fundo e pensa. Quantas Isabelas e quantos Marcelos cruzam nosso caminho todos os dias? Quem hoje precisa da sua mão estendida? Ou do seu primeiro passo? Se você acredita que coragem transforma vidas, deixa seu like agora e fortalece essa mensagem. Comenta aqui embaixo qual foi a sua pequena grande vitória recente. E compartilha com alguém que merece ouvir isso. Desistir não é opção. Vamos espalhar essa dança de esperança juntos. Seu comentário pode inspirar alguém que está precisando.
Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E escreve "Eu escolho continuar" nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. O sonho é a coisa mais real que existe. Gratidão!